Jerusalém, cidade sagrada, palco de fé, esperança e conflito ao longo dos séculos. Mas para além do que os olhos veem, das muralhas de pedra dourada pelo sol, das multidões que percorrem suas ruas estreitas e das orações que ecoam junto ao Muro das Lamentações, existe um outro mundo, um universo oculto sob o solo. O que haveria sob os pés da Cidade Santa? Túneis esquecidos, câmaras seladas, inscrições milenares, vestígios de reis e exércitos. Jerusalém subterrânea é um mistério que desafia arqueólogos, historiadores e crentes. O invisível que sustenta o visível. Hoje vamos explorar o que está escondido sob o templo e por que essas descobertas podem mudar tudo o que sabemos sobre a história e a fé. Para bilhões de pessoas, Jerusalém é o ponto de encontro entre o céu e a terra. No coração dessa cidade, o Monte do Templo, ou Monte Moriá, é o local onde, segundo a tradição, Deus habitava entre os homens. Ali, por volta do século X a.C., Salomão, filho de Davi, iniciou a construção do primeiro templo. A Bíblia descreve com detalhes impressionantes essa edificação. No livro de 1 Reis, capítulo 6, lemos: no ano 480, depois da saída dos filhos de Israel do Egito, Salomão edificou a casa do Senhor. E em 2 Crônicas 3, 1. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai. O templo era o coração pulsante da fé judaica, o lugar do sacrifício, da presença divina, da celebração e do lamento. Imaginar o que permanece oculto sob esse solo sagrado mexe com o imaginário e o coração. Para entender o mistério subterrâneo de Jerusalém, é preciso conhecer sua topografia. Ao sul, encontra-se a antiga cidade de Davi, o núcleo original da capital do rei poeta, onde ele estabeleceu o seu trono. Ao norte, o majestoso Monte do Templo. Escavações recentes revelam que esses dois locais estão muito mais conectados do que se pensava. Túneis, galerias e canais, alguns com mais de 2 milênios, correm abaixo das ruas e casas modernas, sugerindo uma rede funcional e simbólica que ligava o Palácio Real ao centro espiritual da nação. A cada nova escavação, novos desafios. Fragmentos de cerâmica, muros ciclópicos e mistérios que só aumentam. Um dos mais impressionantes testemunhos dessa engenharia antiga é o túnel de Ezequias. Construído em 702 a.C., durante o cerco de Jerusalém pelos assírios, esse túnel foi escavado na rocha viva para garantir o abastecimento de água da cidade. O que o torna ainda mais fascinante é a inscrição de Siloé, descoberta em 1880. Um texto em hebraico antigo que relata o momento exato em que 2 grupos de escavadores, partindo de lados opostos, se encontram no meio do túnel. A Bíblia, em 2 Reis 20:20, confirma: Ezequias fez o açude e o aqueduto, e trouxe água à cidade. Este túnel não é apenas uma maravilha de engenharia. É também um elo físico e textual entre a narrativa bíblica e a arqueologia moderna. Outro capítulo fascinante dessa jornada subterrânea é a descoberta da chamada Pedra de Warren. Charles Warren, um dos primeiros arqueólogos a explorar Jerusalém no século XIX, escavou poços profundos, alguns com mais de 38 metros, junto ao Monte do Templo. Ali, encontrou pedras gigantescas, perfeitamente encaixadas,
formando parte dos muros que sustentam a esplanada. Algumas dessas pedras podem remontar à época de Salomão. O que essas pedras sustentaram? Teriam sido, de fato, a fundação do próprio templo? O mistério permanece, alimentando debates e sonhos. Mas Jerusalém não guarda apenas vestígios de reis e muros. Sob sua superfície repousam sepulturas reais e câmaras funerárias dignas de contos antigos. Em 1850, Félicien de Saulcy, um arqueólogo francês, explorou um sepulcro com mais de 60 tumbas, acreditando ter encontrado o túmulo dos reis de Judá. Mais tarde, identificou-se que era o mausoléu da rainha Helena de Adiabene, uma convertida ao judaísmo que viveu no século I. Reis, rainhas, nobres e profetas dormem sob a cidade, seus nomes por vezes esquecidos, mas suas histórias ecoam nas pedras e nos ossos. As inscrições são outra ponte entre o passado e o presente. Em 1871, foi encontrada por Clermont-Ganneau uma placa com inscrições gregas advertindo: nenhum estrangeiro pode entrar além desta barreira do templo. Quem for pego será responsável por sua própria morte. Essa lei, mencionada no Novo Testamento, é o pano de fundo para a acusação contra Paulo, em Atos 21, de ter levado gentios a um espaço proibido. Essas inscrições, simples e diretas, revelam o rigor e a sacralidade do lugar e o drama das tensões religiosas da época. Mais recente é a descoberta dos canais de drenagem que percorrem o subsolo do Monte do Templo. Durante escavações, arqueólogos encontraram lâmpadas enegrecidas pela fuligem, moedas antigas e até uma espada romana ainda na bainha. Esses objetos indicam que, durante o cerco de Jerusalém em 70 d.C., rebeldes judeus buscaram refúgio nesses canais. O evangelista Lucas registra: dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, de fato, as marcas da destruição estão gravadas não só nas superfícies, mas também nas profundezas. No entanto, explorar o subsolo de Jerusalém não é apenas um exercício arqueológico, é também um ato político e religioso. Muitas das escavações ocorrem sob bairros palestinos, gerando tensões, protestos e debates globais. A arqueologia, nesse contexto, pode ser ponte entre culturas ou campo de batalha entre narrativas. Cada pedra removida, cada galeria aberta, desperta paixões e suspeitas. O que está em jogo não é apenas o passado, mas também o direito de narrar o presente e o futuro de Jerusalém. Ao final desta jornada, o que nos dizem as pedras enterradas sob Jerusalém? Elas contam histórias de reis e profetas, de fé e resistência, de destruição e esperança. Sob o solo da cidade, existe um outro mundo, invisível, mas profundamente real, que guarda a memória e o mistério do templo. Talvez as respostas para os enigmas do passado estejam mais próximas do que imaginamos, esperando apenas o olhar atento e o coração aberto para ouvir. Como diz o Salmo 122:6, orai pela paz de Jerusalém. Que a busca pelo conhecimento, pela fé e pela verdade possa unir povos, inspirar respeito e renovar nossa esperança. Compartilhe essas descobertas com quem ama história, fé e revelações. E siga conosco em novas explorações que unem passado e presente, arqueologia e Bíblia, ciência e espiritualidade. Porque em Jerusalém até as pedras falam.